Boa tarde. Tem alguém ouvindo aí? Parece aquela coisa de centro espírita, né? Tem alguém aqui? O pessoal, como nós somos poucos, se vocês quiserem chegar mais pertinho para ficar, fiquem à vontade aí, tá? Então, bom, eu vou falar aqui hoje sobre um tema que normalmente é bastante complicado para o pessoal de ISP, que são as listas de bloqueios, né? Então, muita gente tem problema com esse tipo de... com listas de bloqueio. Tem as IPs bloqueadas, não sabe muito o que fazer, não sabe direito como resolver esse tipo de problema. Então, a ideia é falar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre como a Spam House pode ajudar, o que a gente vem fazendo para ajudar nesse tipo de ameaça. Tá, então, falando um pouco sobre mim, o meu nome é Fabrício Pessoa, eu estou no mercado de segurança da informação desde 2014. Eu comecei trabalhando com uma empresa que fazia brand protection, né, a proteção de marca. Então, a gente fazia muita detecção e retirada de conteúdo malicioso na internet. E entrando para esse meio, como eu vim de um outro background completamente diferente, a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender um pouco do ecossistema, né, quem eram os principais atores. E uma das queixas que se tinha muito do pessoal que enviava a notificação era de que os ISPs não faziam nada para retirar o conteúdo malicioso, né? O pessoal não está preocupado, o pessoal não quer resolver os problemas. E aí eu fui atrás de tentar entender um pouco o lado dos ISPs, né? Tentar, mas espera aí, vamos ver se realmente o pessoal não quer entender. E aí o que eu percebi foi que a maioria das vezes não é que o pessoal não queria fazer, mas é que simplesmente o pessoal não tinha recurso suficiente para poder fazer. E dentro de um modelo de negócio, investir em segurança era um gasto que não se justificava. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar dentro da comunidade de internet para justamente tentar criar pontes, para tentar ajudar o pessoal dos provedores a poder ter uma segurança melhor, a poder lidar melhor com esse tipo de problema, sem ter que, enfim, poder convencer dentro da empresa, criar um ambiente, uma cultura dentro da empresa de que valia a pena investir em segurança, tentar resolver o problema. Então, era meio que, como é que a gente ajuda os provedores a nos ajudarem, né? Então foi assim que eu comecei a trabalhar dentro da comunidade, já participo bastante de eventos aí a nível global de internet e segurança. E hoje eu estou trabalhando na Spam House, que para mim é muito legal porque eu estou numa posição agora onde eu consigo falar tanto com os provedores quanto com o pessoal que manda as notificações. E a ideia é justamente criar esses laços e tentar criar formas de que a gente consiga endereçar, digamos assim, esses problemas de uma forma corretamente. Então, aqui a ideia seria tentar entender um pouco sobre o que vocês conhecem sobre a Spam House, né? A maioria das pessoas, o que sabe da Spam House é que a Spam House... não sei, vocês são de provedores? Vocês trabalham com provedor? Sim. Já tiveram um IP bloqueado pela Spam House? Sim. Então, normalmente é aí que para. Você sabe o que a Spam House faz, na verdade? Além de bloquear IPs? Não? Então, vamos falar um pouco sobre o que a Spam House faz. Tá? Vou dar um pouco de contexto, tá, em primeiro lugar, para que vocês consigam entender como é que a Spam House funciona e chegar no ponto do que a Spam House faz. Tá? Então, na verdade, assim, a Spam House ela é uma empresa que ela já tem mais de 20 anos. Ela começou como um grupo de pesquisadores que começaram a coletar dados sobre IPs que estavam enviando spam. Tá? Começou assim. Com o tempo, o negócio foi se desenvolvendo, né? E ampliou um pouco o escopo. Então, na verdade, a gente tem uma equipe, né? Essa equipe que era só de pesquisadores, que só coletava dados, foi crescendo e começou a despertar interesse de algumas pessoas que tinham o interesse em adquirir esses dados, né? E foi aí que se criou a parte empresa da Spam House, né? Então, hoje, o que a Spam House faz? Hoje a gente tem uma base de dados gigantesca de dados de reputação de IPs e domínios. Tá? Que são dados com os quais a gente trabalha para transformar eles no que a gente chama de dados acionáveis. Ou seja, porque dados por si só, eles não servem para muita coisa. Tu tem que encontrar uma forma de utilizar esses dados ou de entregar esses dados para que eles tenham algum tipo de validade. Né? Então, a gente trabalha com os nossos esses pesquisadores e a nossa equipe que a gente tem de engenharia também,
trabalha para transformar esses dados nos dados acionáveis de dois tipos que a gente tem. O que é mais conhecido são dados binários, ou seja, são as famosas listas de bloqueio, né? Ou listas de reputação. Ou seja, são listas que a gente gera de IPs, domínios. Agora a gente começou a trabalhar com malware também, mas normalmente os binários é mais para IPs e domínios que tenham algum tipo de conteúdo malicioso relacionado a eles. Tá? Então, esses dados eles podem servir, por exemplo, para um DNS firewall, né, um firewall de DNS, porque para tu evitar que os usuários da rede se conectem com algum IP, com algum dispositivo que tenha um IP que tem algum tipo de problema. Pode ser usado para BGP, para firewall de BGP. Pode ser usado para anti-spam, né, do bloqueia. Se está na lista, bloqueia. Se não está na lista, por isso eles são binários. Mas a gente também tem dados que a gente oferece, que é o que a gente chama de mais do Dynamic Threat Intel, ou seja, ele é mais para serviços de inteligência e investigação, onde tu vai mais a fundo, onde tu tem o que a gente chama de metadados relacionados ao IP. Então não é só o IP está listado ou não está listado, mas é o tipo de ameaça que está listado, quando é que foi listado pela primeira vez, quando é que foi listado pela última vez, com que outros IPs ele está conectado e assim por diante. Né? Então a gente oferece dados adicionais. Tá? E é aqui que eu quero fazer a grande separação, porque quando o pessoal, quando a gente fala de spam house, o pessoal fala que acha que é tudo uma coisa só, mas na verdade não é. Como eu falei no início, a empresa começou, a organização começou como uma organização sem fins lucrativos, um grupo de pesquisadores. E ela continua até hoje, tem uma parte da empresa que continua até hoje, que é a Spam House Project. Né? Então é aí que é feita a coleta de dados, os dados são analisados, a gente entra em contato com o pessoal onde os problemas estão para tentar ajudar e resolver os problemas. Muitas vezes a gente identifica algumas ameaças mais sérias, por exemplo, pouco tempo atrás, a gente conseguiu identificar que um ministério de um governo daqui da América Latina ia ser alvo de um ataque de ransomware. E a gente conseguiu avisar eles a tempo para que eles pudessem se proteger. Então a gente tem todo esse trabalho da comunidade que a gente faz. A gente teve também um trabalho que a gente fez e apresentou agora no início do mês, no evento da LACNIC, onde a gente está monitorando já há mais de 8 anos um grupo de criminosos que produz, tem um esquema de phishing, né, e distribuição de malware direcionado ao público brasileiro, para roubar credenciais bancárias. Então a gente está monitorando eles e busca ajuda na comunidade para poder dar passos adicionais, digamos assim, tentar ver como é que a gente consegue atuar para tentar tirar esses caras do mercado, digamos assim. Né? Então essa é a parte do Spam House Project. E a gente tem a Spam House Tech, né, que é a Spam House Technology, que o que a gente faz? A gente pega esses dados e a gente transforma eles numa forma que ele pode ser consumido para integrar com soluções de segurança. A gente não tem uma solução pronta, a gente não vende soluções. A gente vende dados que podem ser integrados com as soluções que já são existentes para evitar, por exemplo, se tu tem um dispositivo dentro da tua rede que faz parte de uma botnet, a gente consegue ajudar com que esse dispositivo não receba a comunicação do command and controller, por exemplo, e não atue. Então, mesmo que o dispositivo esteja infectado, ele não vai fazer ações más e, com isso, ele não vai ser listado. Né? A gente pode colocar um DNS firewall, por exemplo, integrar com uma solução de DNS para fazer um firewall para que os usuários não consigam se conectar com algum lugar onde tenha problema. Então, o que a gente tem são dados que são integrados, e esses a gente pode oferecer de forma comercial para as empresas que estão interessadas. Então, por isso que assim muitas vezes o pessoal vem nos procurar, às vezes o pessoal tem problemas de IPs que estão listados e eles procuram no LinkedIn e a gente vem falar com a gente. Né? Quem trabalha, embora seja uma organização que trabalha em conjunto, digamos, a operação da Spam House Project e a operação da Spam House Technology são diferentes. Né? Então, o caminho para resolver os problemas de listagem é através do Spam House Project, não é através do Spam House Tech, a não ser que se esteja buscando alguma solução que possa ajudar a evitar o problema. Aí sim a gente pode ajudar. Tá? Então, falando um pouco mais sobre as listagens, né, em si. Tá? Essa aqui normalmente é a imagem que o pessoal tem da Spam House. Né? Tem o pessoal que fica brabo porque tem os IPs listados e o pessoal acha que a Spam House é esse aqui, né? Que tem os caras lá atrás do computador que ficam lá, hoje vamos listar as pessoas, vamos bloquear IPs, que legal. E na verdade não é isso que acontece. Na verdade, a primeira coisa, a gente não bloqueia ninguém. A Spam House não bloqueia ninguém.
O que a Spam House faz é gerar dados e gerar listas de reputação de IPs e domínios. No caso dos ISPs, o que mais interessa são os IPs. Tá? Então, o que a gente faz? A gente identifica na internet inteira, no mundo inteiro, IPs que estão tendo comportamento inadequado, que estão realizando atividades maliciosas. E a gente oferece esses dados. Então, se tiver fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, né, as empresas que consomem os nossos dados vão escolher se eles querem ou não deixar que determinado IP se conecte com a rede deles. Né? Fazendo uma analogia, é mais ou menos como no Covid. Se a gente consegue identificar, né, alguém que estava infectado, o que a gente fazia? Isola esse cara, não deixa esse cara chegar perto das outras pessoas, porque senão vai causar problema para as outras pessoas. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Então, na verdade, né, as listagens, por si, elas não são um problema, mas sim elas são um diagnóstico. Elas estão mostrando onde que tem problema dentro da rede. Né? Algo que deveria ser endereçado, algo que deveria ser resolvido. E ela pode servir, a partir do momento que tu tem o conhecimento disso, ela pode servir, inclusive, para tentar convencer o pessoal, né, o pessoal executivo da empresa, de que vale a pena investir em segurança. Que a gente sabe que quem tem trabalho de segurança dentro de provedor, principalmente provedores pequenos e médios, a gente sabe que é um trabalho difícil, porque é difícil tu conseguir justificar o investimento de segurança dentro de um modelo de negócio. Né? Normalmente, quando tu tem uma empresa, o modelo de negócio é eu vou colocar dinheiro onde vai me dar mais dinheiro. Né? A segurança em si é uma coisa que as pessoas deveriam fazer, deveria ser feito, mas e daí? Aí, a partir do momento que começa a bloquear a IP, começa a dar problema na operação. Aí, talvez, tu consiga justificar, olha aqui, ó, eu estou tendo problema, estou tendo que dar suporte, estou tendo cliente que está reclamando, cliente indo para o nosso concorrente, porque não está conseguindo, porque nossos IPs estão bloqueados. Né? Então, ele é mais antes um diagnóstico do que um problema em si. Tá? E é aí que chega a questão do que a gente faz. Né? A Spam House, a gente tem, como eu falei, a gente tem a parte que é da Spam House Tech, que é onde a gente oferece soluções, e inclusive tem soluções que o pessoal está utilizando aqui na região, que estão ajudando a diminuir o problema das listagens. Tá? Mas a gente também tem algumas soluções que a gente oferece gratuitamente para a comunidade, para que o pessoal possa ser mais proativo e resolver os problemas. O primeiro e o mais básico deles é o que a gente chama do Reputation Checker. Né? É esse site que tem, né, o check.spamhouse.org, onde tu pode ir lá e colocar qualquer IP ou domínio ou hash e verificar se está em alguma das nossas listas. Se tiver, ele vai dizer qual é a ameaça que está relacionada e dar sugestões de como resolver o problema. Tá? Então, essa é a forma mais simples e mais básica. Tá? E essa que qualquer pessoa pode utilizar, não precisa ter muito conhecimento técnico, é bem simples. Qualquer pessoa que tenha o IP ou o domínio vai lá, coloca. Só a única coisa tem que saber inglês, porque o site está em inglês, mas também hoje em dia tem o tradutor ali do próprio Chrome, ali, que traduz e resolve o problema, ou no Google. Né? E a segunda ferramenta, que foi uma ferramenta que a gente resolveu dar um passo adiante, e essa aqui é para quem administra um ASN próprio, é o portal de reputação, o Reputation Portal. Né? Então, nesse aqui, tu precisa ser, por enquanto, ele está disponível só se tu tiver uma ASN inteira. Né? A ideia é que no futuro a gente consiga disponibilizar isso também para alguém que tenha blocos. Né? Mas com isso, tu te registra e tu vai ter um dashboard, tu vai ter um portal onde tu vai ter informações sobre todos os IPs que estão listados com a Spam House, qual é o tipo de ameaça que está relacionado, dá sugestões de como resolver, tu pode solicitar delisting, entre várias outras funcionalidades, certo? Então, isso é uma coisa que a gente fez, não tem custo nenhum, é totalmente gratuito. E o objetivo é justamente porque a gente se sentia mal, porque tinha muita gente que tinha o IP bloqueado e entrava em contato com a gente e falava, como é que eu faço para tirar? Mas não adianta tu só ir lá e solicitar a remoção. Se tu for removido e não resolver o problema, o IP vai voltar a ser listado. Então, tu tem que ir atrás de qual é o problema que está. Isso aqui te dá uma ideia de ter uma visibilidade maior e muitas vezes até proativa. Tu consegue identificar antes que o problema se torne um problema grande o suficiente para ter um IP listado ou bloqueado. Tá? Aqui tem um pouquinho mais de que mostra como é que é. Né? Tem a quantidade de IPs. E tu pode ver quando é que foi, por exemplo, determinado IP, quando é que foi a primeira e a última vez que ele apareceu na lista. Tu pode colocar quais são os IPs que têm mais problemas, que têm mais notificações.
para tu poder priorizar, né? Se tiver que escolher em qual tu vai atacar antes. Enfim, tem diversas funcionalidades. Ele é bem legal, ele foi uma coisa que foi feita para a comunidade. A gente fez uma versão beta. A gente teve o pessoal utilizando e nos dando feedback, e através do feedback deles que a gente foi criando outras funcionalidades. E a ideia é justamente que seja uma coisa orgânica. Conforme quanto mais gente estiver usando e mais gente puder nos dar feedback, melhor ele vai servir, né, quem estiver utilizando. Né? Outra coisa que a gente tem feito muito na comunidade, principalmente aqui, é a questão de solicitar dados, que o pessoal compartilhe com a gente dados que eles tenham, principalmente relacionados a spam. Né? Porque, como é que funciona? Isso é uma forma que se tem, porque normalmente os dados ou os problemas, né, que ocorrem numa rede, eles vêm de outra rede. Né? O spam que chega numa rede e vai infectar com um malware e que vai infectar a rede de uma pessoa, ele está vindo de uma rede de uma outra pessoa. Então a ideia é conseguir dar o máximo de dados possível, né, principalmente aqui na região, que é onde a gente tem vários provedores pequenos, para que com isso consiga, porque como esses dados vão ser analisados pela nossa equipe, a gente tem a equipe que vai atrás tentar resolver o problema. Então, se a gente conseguir, por exemplo, desmantelar uma rede de botnet, né, isso vai trazer benefícios para a própria comunidade. Então, se alguém tiver a fim de compartilhar os dados com a gente, né, a gente tem meios também para receber esses dados, para que eles sejam analisados, e com isso fazer parte de uma comunidade global, que a gente tem parceiros dos nossos dados, a gente tem as nossas próprias spam traps, a gente tem as nossas próprias formas de coleta de dados, mas a gente tem muita parceria também com ISPs e provedores e telcos que nos dão os dados de spam deles, né, para que a gente possa também enriquecer essa base de dados e com isso proteger mais gente. Tá? A gente também oferece relatórios, como a gente falei, isso é tudo da parte org da empresa, né? Como a gente tem os pesquisadores que estão investigando os dados que a gente tem, vão mais a fundo e fazem análise, a gente tem alguns relatórios que a gente distribui também gratuitamente na internet. A forma mais fácil de ver é ou através do nosso site, mas mais fácil ainda através do LinkedIn. Se vocês tiverem acesso, procurem Spam House no LinkedIn e ali vocês podem ver as postagens, a gente sempre posta. Então a gente tem um que é mensal, que é a respeito de malware. A gente tem análises de tendências de malware, o que está acontecendo, onde é que está atacando, aumento, diminuição de casos, esse tipo de coisa. A gente tem o de botnet. Isso aqui eu acho que é muito interessante para quem trabalha com ISP, porque a gente também elenca quais são as redes onde tem mais problemas, de onde vem o tempo que está. A gente tem um top 20, por exemplo, de países e de provedores, de domínios que têm mais problemas. Então é bem interessante analisar, que também, assim como a gente tem as listagens, que são digamos assim, uma coisa ruim, a gente coloca também nesses, a gente destaca as organizações que estão fazendo um bom trabalho, que estão diminuindo os números. Então a gente faz questão de elogiar também quem está fazendo um bom trabalho na redução desse tipo de dano. E a gente tem também, agora, que começou há pouco tempo, que ele é de cada trimestre, né, trimestral, um relatório de domínios também, né? De reputação de domínios também. Ele dá informações sobre tendências e o que os nossos pesquisadores viram no último trimestre. Certo? E, bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Né? Eu sei que é final de feira, está todo mundo cansado, todo mundo querendo ir embora, mas foi uma oportunidade. Queria agradecer ao pessoal da Brint que deu essa oportunidade para a gente vir aqui falar. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, quiser saber mais, pode perguntar agora ou pode entrar em contato comigo, tem meu e-mail aqui. Tá? Meu nome é Fabrício Pessoa, pode me procurar no LinkedIn ou pode me mandar um e-mail mesmo para pessoa@spamhouse.com. Tanto para soluções, enfim, as coisas que a gente falou aqui, se alguém tiver também que ir atrás para alguma solução, alguma coisa mais específica dentro dessa área de segurança, de dados de reputação e de IP e domínio, posso ajudar da forma que vocês precisarem. Tá? Obrigado. Agora que eu canto um bolero, agora, para terminar, não? Alguma dúvida? Não? Isso aí, obrigado, pessoal.